Recentemente, ali no nosso Twitter da vida, começou a circular essa imagem aqui. Pra quem não viu, essa daqui é o famoso tenta adivinhar a cor dessa coca. A latinha aqui a galera percebe como vermelho, mas quando a gente vai pegar aqui no Color Pick, descobre que é cinza. E pra quem duvida, a gente pode só pegar uma bolinha aqui e ir arrastando. É cinza. E eu, como desenheiro, vamos bater um papo sobre isso daqui, tá? Pra galera que nunca viu essa imagem, isso daqui é tipo uma ilusão de ótica maluca que não tem explicação e é uma grande bruxaria. Mas pra quem já é dos mais inteligentes, tá acompanhando o conteúdo do canal, viu shorts do Teoria de Cor, já viu essa imagenzinha que eu tô aqui do lado, essa Color Wheelzinha aqui ajuda nós demais, que é a HSV Color Wheel. Por que eu gosto tanto desse círculo cromático? Ele ajuda pra visualizar, não é pra pintar com isso aqui não, tá? Não deixa ele no canto, mas ele é uma ferramenta boa pra visualizar como que teoria de cor funciona na prática. Não é cinza não, é vermelho. Qual que vai ser o rolê? Esse círculo cromático, ele vai ajudar a gente a visualizar, por exemplo, o quanto que a gente tem que viajar dentro das cores pra chegar em outras cores. Por exemplo, o que vai acontecer? A gente tem essa imagem da Coca aqui, que é uma imagem que tá majoritariamente nesse tom de azul aqui, né? Ela tá com um filtro azulado. E o que vai acontecer? A gente vai ter essa Coca que a gente percebe como vermelha. Por que isso acontece? Porque a nossa percepção de cor é contextual. Vamos colocar aqui, ó. Percepção de cor. Ela é sempre contextual. O que isso quer dizer? Que não é porque essa latinha é vermelha que a gente vai usar vermelho pra pintar ela. Ficou complicado? Vamos falar. Qual que é o negócio aqui? Se a gente tem uma pintura que tá majoritariamente nos azuis, se a gente começar a puxar ela aqui pros cinzas, a gente pode dizer que a gente tá tornando ela mais vermelha? Eu gosto de pensar nesse sentido. Quando a gente começa a caminhar na direção oposta, a gente tá tornando o que a gente tá pintando mais da cor complementar. E quem lembra dos conceitos lá, a cor complementar, ela é a que tá oposta no círculo cromático, né? São essas linhas aqui opostas. E o pessoal já ouviu bastante na teoria de cor que esse daqui é o que cria o contraste do negócio, tá? Mas aí deixa eu adivinhar, foi pintar com a cor complementar e o desenho virou uma meleca. Tal qual o nosso shorts ali que eu acabei soltando, beleza? E como que a gente usa isso na prática? Na hora de ilustrar, né? Claro, a gente precisa ter uma consciência de que a leitura de valores vai vir primeiro e mais importante do que essa parte de ter cores muito apelativas e muito funcionais no nosso desenho. A gente precisa ter uma boa leitura de valores para separar qual objeto é o quê. Então significa dizer que sim, valores são mais importantes do que a cor. Do que cores. Bom, o que é valores? Vai ver o short de valores, não vou explicar hoje não. Vai ver o short de valores do canal. Enfim. Nesse sentido, a gente tem, mais ou menos, de novo, uma imagem que tá acontecendo majoritariamente nos azuis e um elemento que tá puxando pro cinza. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem um elemento que é mais vermelho do que aquilo que tá em volta. Então, como tudo que tá em volta é muito azul, a gente percebe isso como muito vermelho. Tanto que, se eu puxar isso aqui pro vermelho, vai ficar muito estranho. Vai parecer que tá fora. E a gente vai ter exemplo desse tipo de teoria de cor sendo aplicada na prática nas ilustrações, como, por exemplo, nessa pintura do Simon Steinhag. Posso ter pronunciado o sobrenome dele bem errado, mas o exemplo aqui é como essa casa que a gente entende como amarela tá inserida, assim, numa pintura que é, tipo, em questão de meio monocromática, né? Ela é um contexto todo azul. Então, por exemplo, não faz muito sentido a gente pintar ela com amarelo. Nossa, o que você tá dizendo? Essa casa é claramente amarela. Não é, né? Não é amarelo. Aqui dentro é amarelo. Aqui dentro é amarelo, né? É uma cor de acento, né? Mas... esse negocinho aqui, né? Não é amarelo, não. A casa amarela não é amarela, não. É meio que cinza.
E, de novo, por uma questão muito parecida com essa daqui da Color Wheel. Nesse caso, a gente tem uma pintura que tá acontecendo muito com tons análogos, né? Acontece muito nessa parte dos tons mais frios aqui, dos azuis. E a gente vai ter tons que estão puxando pro cinza. Então quer dizer que a gente vai ter tons que são mais amarelos do que os azuis. Sacou? Puxar para uso de saturado significa tornar isso mais próximo das complementares. Eu gosto de construir essa frase nesse sentido. Se a gente tem um objeto azul, puxar ele para os tons mais neutros significa aproximar ele das complementares. Então, por exemplo, nesse sentido, um objeto que tá nisso aqui, ele é mais laranja do que esse aqui. Ao mesmo tempo que um objeto que tá num contexto desse aqui, ele se torna mais verde do que esse aqui. Faz sentido? A mesma coisa vai valer para esse portão vermelho aqui, né? Como a gente tá pintando muito com tons frios, a gente vai ter que caminhar nessa direção. Certo? Então se a gente pegar esse portão vermelho da casa, aqui nesse contexto a gente entende mais ou menos como vermelho, ele é um azul meio escuro. Ele se aproxima um pouquinho aqui do roxo, né? Ele tá meio que aqui, de saturado. Isso aqui é uma variação de temperatura. Eu gosto muito desse círculo cromático, porque ele ajuda a gente a visualizar essa relação de cores, tá? Quando a gente tem uma pintura que tem um contexto que tá acontecendo muito numa cor só, aproximar ele desses tons neutros, né? Esses tons com saturação mais baixa, vai aproximar ele da complementar. Então, de novo, nessa frase, significa tornar ele mais da outra cor e menos da outra. Então, isso aqui é menos azul e mais amarelo do que isso aqui. E daí, por isso, a gente vai ter algumas outras ilusões de óticas de cor, como essa imagem aqui do morango. Ela é um caso parecido. Os morangos, eles são cinza justamente por estarem inseridos num contexto azul, né? Ciano, azul claro, né? E por eles serem cinza, eles são mais vermelhos que o contexto. Então, como tudo tá, tipo, muito azul, isso aqui parece muito vermelho no contexto. Faz sentido? Tendo isso em mente, dessa relação das complementares na prática, a gente consegue ter uma imagem que é essa daqui. Que ela é bem engraçada. Vocês estão vendo essas duas setinhas? Óbvio que a qualidade da imagem tá meio estranha. Isso aqui buga muito a cabeça do pessoal. E treinar o nosso olho pra parar de enxergar as cores que deveriam estar ali pra enxergar a cor contextual é um treino que tem que ser feito diariamente. E pode ser feito fora da mesa digitalizadora, pode ser feito fora do ato de desenhar. É uma habilidade que a gente pode treinar diariamente. Eu já vi a Sula comentando sobre um negócio que é muito divertido, que é baixar algum aplicativo de edição de imagem bem básico, tipo algum Ibis Paint no celular, alguma coisa que tem um color picker. E tirar foto do que tá em volta e tentar acertar a cor. Eu fazia isso bastante. E qual que é o rolê? Essa imagem aqui, o que tá acontecendo é meio que o contrário da outra. A gente tá num contexto vermelho, em que a gente puxou pro cinza. Então, a gente aproximou de novo o nosso objeto da complementar. Então, a gente tem azul. Aqui, a gente tem azul, aproximou do cinza, a gente tem vermelho. Então, Adobe Color... não, é que eu tava falando mais pra celular, sabe? O pessoal aí dos celulares. Ter algum aplicativo básico de edição de foto ajuda bastante. Então, o que a gente consegue entender na hora que a gente quer pintar com a cor? A gente pode pensar na iluminação da nossa cena. Nesse caso, a gente tem uma luz mais azul. Nesse caso, a gente tem uma luz mais vermelha. Nesse caso, a gente tem uma luz mais ciano, turquesa. E a cor que a gente quer representar. Vamos supor que essa daqui é a cor da nossa fonte de luz. E essa daqui é a cor do nosso objeto. Olhando na HSV Color Wheel, a gente vai ter que caminhar nessa direção. Sacou? E quanto que a gente vai caminhar nessa direção, a gente vai ter que passar pelos tons neutros. E vai ser um negócio meio tentativa em erro, saber o quanto que a gente vai pra lá, o quanto que vai pra cá. Você pode pensar um pouco na força da luz, né? Se for uma luz bem forte, a gente consegue caminhar... A gente caminha menos pra cá, né? Os tons vão puxar mais na direção da luz, né? Se a gente pensar que a luz tá acontecendo aqui.
Enquanto se for uma luzinha mais fraca, talvez a gente consiga preservar mais da cor do objeto. Mas via de regra, quando a gente vai pintar, vamos tentar pensar assim, ó. Vamos pensar um contexto azul. Opa. Azul, né? Veio cinza. Não precisa de tanta saturação assim também, né? Se a gente fizer isso aqui, vai ficar um pouquinho esquisito. Certo? A menos que esse contraste seja intencional, né? Mas aí é uma parte de direção de arte mesmo. Vai fazer mais sentido a gente pensar que esse objeto vermelho, num contexto azul, vai estar caminhando para os cinzas. Então talvez a gente consiga iluminar ele nesse sentido aqui. E qual vai ser a cor que a gente vai usar para sombras? Vai depender muito do que tá em volta, né? Porque tem toda aquela questão de luz rebatida. A cor das sombras depende muito do que tá em volta. Mas nesse caso, vamos escurecer, obviamente. A gente tá falando de sombra. E vamos puxar pra cá. E a gente consegue ter uma noção de um objeto que tá um pouquinho mais inserido na cena. Talvez a gente desaturar um pouquinho mais, ó. Parece que ele tá mais azulado agora. Entende? Quando se a gente fizer assim, por exemplo, vai ficar uma sensação um pouquinho estranha, né? Fica um contraste meio esquisito. Agora, vai vir a dicasinha do Mike Azevedo, tá? Essa daqui vai ser o último tópico desse corte. Que é um jeito interessante de a gente pensar a cor do objeto e a cor da luz. Vamos tirar 2 prints da nossa color wheel, né? Desculpa, Sula, troquei pro quadrado, mas ajuda um pouquinho mais pra visualizar isso aqui. Vamos tirar um printzinho aqui, ó. E jogar aqui, ó. Se a gente pensar no nosso objeto e nosso valor local, como se ele fosse... Não é como se ele fosse, né? Valor local, ela é uma abstração. Não existe valor local, né? A gente tem que estar pensando no nosso objeto como se ele não estivesse sofrendo interferência de luz. Porque se ele não tivesse sofrendo interferência de luz, não ia nem dar pra enxergar. Aí vai ficar tudo preto. Mas se a gente pensar nele numa iluminação bem neutra, assim, tipo um negócio ou meio luz de estúdio ou dia nublado. Eu gosto de pensar dia nublado porque geralmente eu consigo visualizar um pouquinho mais escuro. E a gente pensar na cor da nossa luz que tá afetando esse objeto, a gente vai conseguir sobrepor essas duas imagens mais ou menos assim, ó. Se a gente pensar que a cor da nossa luz é, tipo, super azul. Isso aqui vai funcionar bem pra cores que estão mais próximas, né? As complementares, como eu disse, a gente vai estar puxando pros tons neutros, né? Mas nesse sentido, se a gente sobrepor essas duas imagens, a gente consegue separar, mais ou menos, esse alcance da paleta e fazer um quadradinho aqui, ó. O que isso aqui ajuda a gente? Isso aqui ajuda a gente para pintar os nossos objetos sendo influenciados pela luz do ambiente. Ou seja, ao invés da gente só puxar para um tom mais claro, a gente consegue entender que a gente consegue brincar com tudo isso aqui da matiz e tudo isso aqui de saturação e brilho. Faz sentido? Se a gente tem nossa iluminação, né? Mais ou menos por aqui. Eu perdi o tom, né? Não ficou salvo no Color History. Vou tentar fazer de novo aqui na marra. Ó. Vamos tentar puxar mais ou menos pra cá a luz. Vamos saturar um pouquinho. Vamos puxar pra cá e mais pro azul aqui. Pegar um brushzinho. Sempre ficar de olho nos valores, né? Eu prefiro um pouquinho mais de saturado, ó. Vamos fazer uma luz mais saturada, um pouquinho mais clara. E vamos fazer umas transições mais escuras e mais saturadas. E a gente tem um objeto roxo sendo afetado por uma luz azul, sem ficar esquisito na cena. Fez sentido? Então agora vocês sabem, se a gente conseguir visualizar a cor do nosso objeto numa iluminação neutra, um cadinho mais escuro,
e pensar mais ou menos a influência da luz nesse nosso objeto, a gente consegue pensar em duas coisas. Em como viajar nessa paleta aqui. O que eu fiz foi algo mais ou menos assim. A gente viajou daqui pra cá, nas cores. Visualizando isso daqui. Porém, se forem cores muito complementares, a gente vai ter que estar passando pelos tons neutros. Então a gente vai ter cenas completamente azuis em que a gente vai ter cinza parecendo muito amarelo. Porque, olhando desse jeito, a gente vê que o cinza é mais amarelo do que todos os tons daqui. Certo? E aqui, como esses tons estão mais próximos, a gente vai ter que visualizar, né? O quanto a gente vai estar viajando nesse círculo cromático. E, de novo, não perder de vista os nossos valores, ok? Para checar os valores, a gente vai criar uma camada de color e alguma cor qualquer na saturação 0. É muito importante que... vai soar um pouquinho óbvio. A parte de luz seja mais clara que a parte da sombra. Ok? Enquanto na parte da sombra, se a gente começar a trabalhar com questões de luz refletida, os valores daqui não podem ser mais claros dos que estão aqui. Porque senão, essa daqui vai virar a fonte de luz principal. E aí a gente vai perder um pouquinho a noção da forma da parada. Beleza? Não é dúvida, mas tem como dar color pick na nave? Tem sim. E vamos, antes de fazer isso, vamos tentar acertar a cor da nave? É amarelo, azul amarelo, ciano, é ciano. Ó, vamos tentar acertar usando... Agora vai conteúdinho extra. Pra galera que quer fazer esses exercícios de observação de cor contextual. Pega a cor que você tá e você vai se fazer 3 perguntas. A cor que eu quero ir é mais clara ou mais escura? Da que eu tô agora. Agora, a cor que eu quero ir é mais fria ou mais quente? E quando eu falo de frio e quente, gente, eu não tô falando de, tipo, dividir a paleta aqui e falar isso aqui é frio, isso aqui é quente, tá? Eu tô falando de contextual, por exemplo. Tipo, isso aqui é mais frio que isso aqui em comparação, entendeu? A gente vai estar sempre trabalhando com comparação. Essa é a chave pra entender cor contextual. Então, por exemplo, isso aqui vai ser mais frio do que isso aqui. Deixa eu até apagar esse rabisco, né? Senão vai ficar confuso. Fiz muito rabisco em cima da color wheel. Aqui, ó. Aqui, pronto. Se a gente tá aqui na color wheel, em comparação, isso aqui vai ser mais quente. Sacou? A gente vai ter que estar sempre trabalhando em comparação, beleza? E daí, a última pergunta é: mais ou menos vibrante? Isso tem relação com a saturação. De novo, a gente tá sempre trabalhando em comparação, tá? É assim que a gente vai começar. Esse aqui é o jeito de começar a perceber cor contextual, tá? Então, por exemplo, eu sei que essa cor aqui, ela é mais clara. Provavelmente tá por aqui. Eu sei que ela é mais fria do que a que eu tô. Eu quero pegar essa cor aqui. E eu acho que ela é um pouco... acho que na real, acho que a saturação mesmo tá tranquilo. Só é um pouquinho mais frio. E um pouquinho mais escuro. É isso aqui? Deixa eu ver. Nossa, não, é bem mais azul. Ó. É mais azul e mais claro. Estamos chegando, ó. Um pouquinho mais claro. Um pouquinho mais escuro. Um pouquinho mais azul. Mais frio, né? Chegamos perto agora, ó. Um pouquinho mais clarinho. Um pouquinho mais pra cá, ó. Aí, ó. Chegamos perto. É um pouquinho mais pra lá, é um pouquinho mais saturado, né? A cor da nave é azul, né? E ela ser muito azul dá a sensação de perspectiva atmosférica, né? Tem mais moléculas de ar entre a câmera
e a nave do que entre a câmera e tudo que tá no primeiro plano, né? Então ela vai sofrer mais influência das cores do ambiente. Então ela é toda mais azulzinha. Mas vai ter esses pequenos spots de luz aqui que... Pô, que loucura, né? Eles parecem bem amarelos, né? Eles chegam até aqui, mas eles são, tipo, tão clarinhos, né? Eles parecem bem amarelos, mas eles são... Muito divertido acertar a cor. Esse é um estudo bom demais, tá? Eu acho bem gostoso.